Vamos falar da falácia da anfibologia ou ambiguidade. Anfibologia é a falácia da construção ambígua. Ela ocorre sempre que o significado total de uma asserção possa ser interpretado de mais de uma maneira, e usualmente se deve a uma gramática descuidada. Exemplo: a duquesa tem uma bela embarcação, mas ela é cheia de craca embaixo. Quando você lê isso, você não sabe se quem tem craca é a embarcação ou é a duquesa. A falácia admite infinitas variações. Muitos exemplos excelentes de anfibologia fazem confusão de pronomes. O ela refere-se à embarcação ou à duquesa? Uma confusão similar pode ocorrer com animais. Vamos a mais um exemplo. Encontrei o embaixador com seu cavalo. Ele estava esfolegando e bufando, então lhe dei um torrão de açúcar. Quem estava resfolegando e bufando? Era o cavalo ou era o embaixador? Ninguém sabe. O mau uso da palavra que ou sua omissão produz muitos exemplos clássicos. Exemplo: no formulário descrevi em detalhes o ferimento à minha coluna, que agora envio em anexo. O que ele está enviando em anexo? Os detalhes ou o ferimento na coluna? Há inúmeras versões do seguinte anúncio: à venda, carro de senhora idosa com ótimo estado de conservação e com estepe. Mais uma frase ambígua. O erro geralmente consiste em não considerar que existe a possibilidade de uma interpretação diferente. Às vezes a pontuação está mal colocada. Às vezes não há o suficiente para eliminar a ambiguidade. As manchetes da imprensa, precisando ser ao mesmo tempo impactantes e concisas, são um terreno especialmente fértil para que uma encantadora anfibologia ocasionalmente brote diante de nossos olhos. O uso da anfibologia com o intuito de enganar é um dos recursos favoritos de oráculos e cartomantes. Uma anfibologia oportuna permite ao profeta evitar uma afirmação direta e deixar mais de um caminho aberto. Isso ocorre demais, hein? Depois dos fatos ocorridos, a pessoa sempre pode se refugiar na interpretação que se concretizou. Creso perguntou ao oráculo o que aconteceria se atacasse a Pérsia. A resposta do oráculo foi: um poderoso império será derrotado. E foi de fato. Foi o império de Crésio que foi derrotado. Para se tornar um habilidoso praticante de anfibologias, você deve adquirir um certo desinteresse pela pontuação, especialmente pelas vírgulas. Deve aprender a proferir linhas como, abre aspas, ouvi os sinos da catedral cambaleando pelos becos, fecha aspas, como se não tivesse a mínima importância se eram os sinos ou se era você quem estava cambaleando. Procure um vocabulário de palavras que podem ter mais de uma categoria gramatical e adquira um estilo gramatical que admita facilmente pronomes mal colocados e confusões entre sujeito e predicado. As colunas de astrologia dos jornais são uma excelente fonte de material. Isso é verdade. A falácia da anfibologia nos remete ao segundo estratagema de Schopenhauer, que é o estratagema da homonímia. Para quem não sabe que estratagema é esse, nós temos uma playlist chamada Como Vencer um Debate. Vai lá e dá uma olhada no estratagema número 2 de Schopenhauer. É a falácia, é no fundo o uso de uma falácia da anfibologia ou ambiguidade. Obrigado pela sua visita e até a próxima.